Pessoal, vamos iniciar nossa aula de introdução à linguagem SQL e bancos de dados relacionais, tá? O objetivo dessa aula é revisar alguns tópicos relacionados com a prática com o banco de dados e a utilização dos comandos básicos do SQL. Por quê? Nas próximas aulas, nós vamos trabalhar integralmente com o banco de dados. Então, vai ser importante ter conhecimento nessa estrutura para que sirva de base para fazer integração com o PHP, tá? Para criar aplicações reais. Aqui nós temos uma apostila que eu fiz de um curso há muito tempo atrás, que explica exatamente o que é dado, o que é informação, o que é um banco de dados relacional, né? O que é um SGBD, explica todos os comandos detalhadamente. Então, quem tiver interesse, depois leia essa apostila, que é interessante, é bem resumida, fala ali de chave primária, chave estrangeira, ensina a fazer os comandos, tá? Então, para quem tiver interesse, tem disponível aqui no meu site, ok? No nosso caso, para fazer integração com o PHP, nós vamos utilizar o MySQL. Aqui nos laboratórios, cada laboratório tem uma configuração diferente. Nesse aqui, nós vamos utilizar o PHP PHP é uma interface gráfica web que permite criar um banco de dados, gerenciar, criar as estruturas de dados, que são as tabelas, e executar os comandos SQL. Nos outros laboratórios está funcionando o Workbench. O Workbench é uma IDE da própria Oracle para a utilização do MySQL. Esse vídeo eu vou mostrar exemplificando com o PHP que é muito comum, principalmente quando você vai pegar um plano de hospedagem em um data center, eles te oferecem lá o PHP para você gerenciar seu banco de dados MySQL. Mas o Workbench também é uma ferramenta, uma IDE bem interessante de se trabalhar, tá? Então aqui no Champ, pessoal, vou pedir para que vocês abram. Provavelmente vai estar executando tanto o Apache quanto o MySQL, tá? Eu vou pedir para que vocês cliquem no Start, caso não esteja rodando, mas depois de clicar no Start, vou pedir para vocês clicarem no Admin aí do MySQL. Será aberto, né, o PHP MyAdmin dessa instância do MySQL. Bom, vai apresentar essa tela aí para vocês. Então, o PHP MyAdmin, ele é uma interface web criada em PHP para ajudar no gerenciamento de banco de dados. Então, ele tem toda a interface visual, não obrigatoriamente eu preciso conhecer os comandos, mas eu vou executar os comandos caso vocês precisem executar em console, né, no Linux, por exemplo, no Bash, ou se vocês estão utilizando o Workbench, por exemplo. Tá? Então aqui, pessoal, se eu clicar em banco de dados, ele vai me trazer a lista dos bancos de dados que existem na nossa instância aqui. Tá? Nós vamos criar um novo banco de dados. Então, tem duas formas que eu posso fazer isso. Posso pôr o nome do banco de dados, por exemplo, Segna, e clicar em criar, tá? Ele vai criar o nosso banco de dados. Ou, se não, eu posso clicar aqui em SQL. Eu vou testar aqui. Deixa eu ver aqui.
Ou eu vou aqui em SQL e vou colocar o comando create database Segna. Tá? Esse é um dos comandos, né, para criar um banco de dados. A criação do banco de dados permite que você crie estruturas de armazenamento conhecidas como tabelas. Deixa eu ver se a gente vai ter permissão aqui. Criou. Seu comando SQL foi executado com sucesso. Tá. Pode utilizar esse banco de dados teste, então, tá? Então, eu vou clicar aqui no Segna, mas vocês podem clicar nesse banco de dados teste, tá? Uma vez criado o banco de dados, você clica nele, tá? E ele vai mostrar a estrutura de tabelas. E no meu caso, eu não tenho nenhuma tabela, porque meu banco de dados acabou de ser criado. Vocês podem utilizar o banco de dados teste, não tem problema, talvez tenha alguma tabela já pronta aí no banco de dados teste. Tá? O que é uma tabela? Uma tabela é um conjunto de colunas, onde você vai associar valores a essas colunas. Esse conjunto de valores é conhecido como registro. Então, basicamente, eu vou armazenar dados que têm uma relação. Então, nós vamos fazer o nosso primeiro exemplo, que vai ser criar a tabela cliente. Tá? Existem duas formas, eu vou mostrar as duas formas de se criar essa tabela. A primeira forma que vamos criar é através do comando. Depois eu vou mostrar para vocês como utilizar a interface. Então, por favor, clique em cima do banco de dados. Se você conseguiu criar o banco de dados Segna, ok. Se não conseguiu, pode clicar no banco de dados teste. Tá? Eu vou clicar aqui em SQL novamente. E aqui ele abre espaço para que eu crie o comando. Tá? Então, aqui um comando de criação de tabela. Create table usuário. Vou falar que vai ter um campo código. Esse campo código vai ser auto incremente, tá? O que é o auto incremente, pessoal? É um campo que ele gera a numeração dele automática. Tá? Então eu não preciso informar, ele vai gerando a numeração, né, e armazenando esse campo código. Vou colocar aqui, ó, nome, vai ter 100 posições, e-mail vai ter 100 posições, senha também. Professor, para que ter 100 posições aí na senha? Nós vamos criptografar essa senha. Então, por isso que eu vou precisar de mais espaço. E eu vou falar aqui que minha chave primária vai ser o campo código. O que é a chave primária? É um campo que permite que você... deixa eu aumentar um pouquinho. É um campo que permite que você não repita, que cada registro seja único. Como ele vai ser auto-incremento, então cada registro vai ter uma numeração diferente. Mesmo tendo o mesmo nome, mesmo e-mail, mesma senha, o código vai permitir que nenhum campo fique repetido. Então, digitado o comando, eu posso clicar aqui em executar. Vamos ver se vai dar certo.
Deu. Notem que a tabela usuário apareceu aqui do lado, ó. Ela já está disponível aqui do lado. Então aí estou falando que o campo código é um campo numérico. Nome, e-mail e senha são campos que aceitam caracteres alfanuméricos. Aceitam até 100 caracteres. Ok? Estou falando que a chave primária da minha tabela é o campo código. O comentário é assim, ó. Traço, traço. Tá? Comentário. Depois de executar, você pode clicar sobre sua tabela e você vai ver a estrutura da sua tabela. Então, aqui, ó, tem o campo código, campo nome, campo e-mail, campo senha. Campo código está sublinhado, por quê? Ele é chave primária, ele é um autoincremento, né? Eu posso clicar em inserir, alterar, modificar, tá? Aqui no caso, nossa tabela está vazia.